A paz do Senhor, amados irmãos, chegamos na lição de número 11. Uma lição muito interessante, porque ela fala das sutilezas das mídias sociais. E, sem dúvida alguma, as mídias sociais têm revolucionado as comunicações no mundo todo. Por isso esse tema é um tema muito importante para uma análise com calma à luz da palavra de Deus. 11 de setembro, domingo, e o texto áureo está em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verdade prática: as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. Eu já achei muito importante ele colocar essa observação na nossa verdade prática, já mostrando a posição adequada que ele toma, pensando nas mídias sociais como um instrumento de divulgação e não simplesmente ignorar certas tecnologias, como infelizmente a nossa denominação fez em relação à televisão, em relação ao rádio, em relação a revistas, né? Até que em algum momento ela percebeu a importância, a relevância desses instrumentos que poderiam ser extremamente úteis na expansão do reino de Deus. Então a nossa verdade prática já faz esse apontamento, entendendo as redes sociais como um instrumento, como uma ferramenta extremamente relevante para a expansão do reino de Deus. A leitura bíblica de classe está em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 3, e depois versículos 16 e 17. Então vamos pensar um pouquinho nesse texto áureo de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Bom, esse texto áureo nosso está no capítulo 12, então, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, lembrando que a Epístola aos Romanos é uma das mais importantes, é um dos mais relevantes tratados teológicos do Novo Testamento. Grande parte dos teólogos dizem que, mesmo se não houvesse os 4 evangelhos, só pela Epístola aos Romanos haveria cristianismo. Lembrando que é com a leitura da carta do apóstolo Paulo aos Romanos que Lutero se desperta para a fé verdadeira, que o justo viverá da fé, e também John Wesley teve um profundo crescimento espiritual ao ler a Epístola de Paulo aos Romanos. Por isso, o meu incentivo a você são apenas 16 capítulos, uma carta riquíssima, várias temáticas extremamente relevantes, grandes doutrinas da Bíblia. O cristianismo sintetizado está na Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Bom, para o comentário desse texto bíblico, eu peguei o comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal. Ela inicia dizendo assim: nosso maior desejo deve ser uma vida de santidade e sermos aceitos por Deus. Para isso precisamos separarmos do mundo e aproximarmos cada vez mais de Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais longe do mundo você ficará. Mundo aqui, quando ele fala, ele pede para a gente apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, ele está se referindo ao que mundo? Ao sistema que mundano, que tenta solapar a nossa fé. Então, nós somos convidados, advertidos, exortados pelo amor de Deus, né, com base
O fundamento é o próprio amor de Deus, que a nossa vida, o nosso ser, seja todo ele consagrado ao Senhor, nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo, ou seja, pleno, seja consagrado a Deus. Portanto, cristianismo da Bíblia requer uma vida de acordo com os padrões estabelecidos pelo Senhor. Esse que é o culto racional. Não é viver uma vida fora do plano de Deus com base em ensinamentos humanos, mas sim completamente assentado na palavra do Senhor. Mas quem que pode operar em mim para eu ter essa vida, ter o meu corpo consagrado a Deus? A pessoa do Espírito Santo. Nós não estamos sozinhos, nós temos o Espírito Santo. Então, é muito importante nós compreendermos. Romanos, capítulo 12, versículo 1, ele fala, então, para nós consagrarmos o nosso corpo. Qual é o objeto disso? Para não se conformar ao mundo, ao sistema, para não tomar forma ao sistema, que é o versículo 2. E não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não tome toma forma do mundo. Claro, se você tem o seu corpo consagrado a Deus, você não vai ter forma do mundo, né? Mas quem opera isso em nós é o Espírito Santo. Só o Espírito de Deus é que pode trabalhar na minha vida para que eu compreenda que o meu corpo é o templo do Espírito Santo, ele deve ser consagrado a Deus, ele deve estar sob o domínio do Espírito, para viver uma vida de santidade, que é o nosso culto racional, que é o sacrifício vivo e agradável a Deus. Bom, então essa lição ela vai trabalhar a questão das redes sociais. Por isso que esse texto áureo é muito relevante, né? Para você não ser dominado por essas coisas. E o primeiro tópico da lição, ele inicia dizendo: os cristãos na era digital. 1.1, a realidade do universo online. Bom, essa questão aqui é uma questão que nós temos que ir com calma, né? Porque a era hoje é a era online, mas em outros momentos existiram outros tipos de comunicações, de maneira que o homem sempre esteve em comunicação, os seres humanos, e cada momento você tem uma tecnologia, né? Então ele dá o exemplo aqui: os egípcios deixaram as pirâmides, os sumérios. Na verdade, os sumérios e os egípcios são considerados pais da escrita. No Egito, a escrita hieroglífica e nos sumérios, a escrita cuneiforme. Então, ambos têm essa paternidade da escrita. E depois você vê outros meios de comunicação que o homem vai desenvolvendo. Teve sinais, o fogo, materiais como a pólvora, no sentido de uma série de foguetes, né, rudimentares, fogos de artifícios, né, como sinais. Depois os próprios animais e aves, como o pombo-correio, etc. Depois começa a haver o desenvolvimento tecnológico, aí vem o telégrafo, depois o telefone, e hoje nós estamos na era digital, já não precisa nem de fio mais, né? Então, mas tudo isso foi um processo de comunicação. E o crente em Jesus, ele tem que discernir e utilizar as tecnologias ao favor do reino de Deus. Ele não pode simplesmente fazer ou ignorar as tecnologias. E hoje nós podemos dizer que muitos cristãos estão conectados, né? Você veja que os cristãos em países perseguidos, eles dependem da internet. Muitas pessoas ouviram o evangelho bíblico através da internet, porque são estados fechados, né? Então, graças ao sistema de WhatsApp, Messenger, e outras redes, Facebook, etc.,
O evangelho atinge locais que jamais seriam atingidos. Hoje, basicamente, todo mundo tem alguma espécie de tecnologia. Então, milhões de pessoas podem estar se relacionando de maneira online, compartilhando a sua fé. Assim como existem pessoas que fazem isso para o lado negativo, tem esse lado extremamente positivo, né? Então, o resuminho do primeiro, dessa pré-aula, né, que a gente está apenas compartilhando com você para você entender o assunto que será debatido, o universo online está presente em nossas vidas. E muitos cristãos estão conectados, né? Então, essa é uma realidade que veio para ficar, né? E às vezes eu vejo as pessoas falando, tem que deixar o celular, tem que deixar... Eu entendo perfeitamente, mas são situações que já incorporaram no cotidiano da vida. Tem que dar consciência para as pessoas saberem utilizar essas ferramentas de maneiras adequadas. Mas, basicamente, já incorporou, né, na vida das pessoas. As pessoas sentem até falta quando está sem o seu celular. 2. Os desafios de ser igreja na era digital. Bom, se por um lado a tecnologia é extremamente relevante para conectar cristãos ou pessoas no mundo inteiro, existe um lado muito perverso das mídias sociais. E um deles é a desumanização. Porque a pessoa fica num ambiente virtual, ele não se relaciona mais com outras pessoas literalmente. Todo o relacionamento dessa pessoa fica numa bolha, né? Nessa questão fica completamente virtual. Então ela passa a se relacionar com coisas virtuais, às vezes com robôs, né, e outras máquinas. Então, infelizmente, muitas pessoas se isolaram de tal maneira que se desumanizaram, né? Porque vive uma bolha virtual. E é por isso que a gente tem que incentivar as pessoas a ir para a igreja. É muito importante. Hoje nós temos culto online, bons ensinamentos, mas é importante a pessoa ter um contato pessoal, não ficar só na base da virtualidade. E outro problema na era virtual é a questão do mundanismo, né? Que através das mídias sociais é possível ideologias mundanas adentrarem também. Assim como você entra com o evangelho, as ideologias do mundo também entram. Assim como os cristãos levam o evangelho, o mundo também traz as suas novidades para o arraial dos cristãos, né? Então tem esse lado. E é por isso que tem esse tema aqui do mundanismo, né? Que infelizmente Satanás envia suas setas. Às vezes você está vendo uma reportagem importante, às vezes um documentário, e passa alguma coisa ali para te prender e levar você a ser uma presa de um ataque satânico, né? Então é comum, você está ali digitando e vem propagandas, né? Então você tem que ter a graça de Deus. Então a sinopse do tópico 2 fala: o desafio dos cristãos no universo online passa pelos perigos da desumanização e do mundanismo. Então, se tem um lado positivo, que as redes sociais como instrumento de propagação do reino de Deus, existe um lado extremamente pervertido no mundo social, nas redes sociais. Existe um limbo ali extremamente perigoso, maligno, diabólico, com todo tipo de pecaminosidade e iniquidade. Então tem que ficar claro isso, embora nós usamos as redes sociais, mas nós temos consciência de que também, assim como a gente usa para pregar, Satanás também usa para destruir vidas e famílias. 3. A igreja e os pecados virtuais. Acho que o que mais chama atenção hoje nas pesquisas sobre essa temática é a questão da sexualidade, né? Como isso é explorado nas mídias sociais. É impressionante como existem material pornográfico disponível através das mídias sociais. É uma coisa assim assustadora.
porque é uma indústria, né, de entretenimento adulto, eles chamam dessa maneira, mas que na verdade tem trazido grandes problemas para muitas famílias. Às vezes pessoas sérias, trabalhadoras, entram em relacionamentos virtuais pecaminosos, terrivelmente pecaminosos, e perde a fé, sim. Tem muita gente que se desviou através de relacionamentos virtuais profanos, né, pecaminosos. Então, nessa lição é importante alertar as pessoas sobre o problema da sensualidade, que é uma das armas de Satanás para derrotar a santidade na vida de um crente, como o Balaão fez com Balaque, né? Aqueles cananeus que foram seduzidas os filhos de Israel, né? Usaram da sensualidade. Outro problema que você percebe, e isso está muito latente nas mídias, nas redes sociais, é a questão do narcisismo. É aquela pessoa que só pensa em se autopromover, né? Autopromoção. E cultua a imagem, é o culto à imagem, né? É uma devoção ao self que é assustador, né? Não é uma coisa saudável. Você percebe que é um exagero. Então, é uma cultura do eu, do ego, do egoísmo. Tudo girando em torno, então, da imagem da pessoa. Quase uma idolatria, né? Então, o resuminho do tópico 3 fala que a sensualidade e o narcisismo são dois pecados muito comuns no ambiente virtual. Eles são inatos do ambiente virtual. E o último tópico fala das mídias sociais e o ID de Jesus. Aí vai mostrar o lado positivo de novo. Porque você tem uma seara virtual. Você tem pessoas que você vai conseguir compartilhar do evangelho com elas no ambiente virtual, não pessoal. Então, nesse caso, eu lembro de um pastor que promoveu um evangelismo virtual na igreja dele, muito interessante. Os jovens foram com os seus computadores, né, notebooks, iPad, e ele disponibilizou então a rede de internet para os jovens, e os jovens ficaram a manhã toda evangelizando através da internet. É uma maneira inteligente, sim, de evangelizar. E 4.2 vai falar do pastoreio virtual. É uma outra coisa importante. Eu conheço pessoas que estão dando atendimento virtualmente. Psicólogos, aconselhamentos pastorais. Então, olha que bênção, você consegue orientar uma pessoa, ela te vendo, né? Porque isso é possível, em outro país. É possível se acompanhar, ajudar uma pessoa que não teria a menor chance em outra situação de receber um conselho, uma orientação. Então é um poderosíssimo instrumento que veio para ficar, né? Então é uma coisa, hoje acabaram as barreiras da distância, porque você vê a pessoa, ele liga lá o seu celular, e que é extremamente pequeno, móvel, fácil manuseio, e você vê a pessoa. Então quebrou aquelas barreiras. Antigamente tinha que tirar uma foto, mandar uma carta, isso demorava. É tudo instantaneamente, né? Hoje é tudo instantaneamente. Então há nas mídias sociais uma seara fértil para a evangelização e o pastoreio de vidas por meio de interação. Então tem se feito muito, é mais um período pandêmico, muitas pessoas ainda que têm um certo receio de estar em locais aglomerados ou sair do celular, etc. Tem essa questão virtualmente, online, que tem dado muito certo, né? Então é uma lição muito interessante, que vai abordar aspectos bastante interessantes, porque ele começa a falar sobre os cristãos na era virtual, aí ele fala da realidade do universo online, né, que é algo que veio para ficar. Ele fala dos cristãos conectados, que existem, um público grande. Aí ele vai mostrar os desafios, ou seja, a desumanização
e o mundanismo, vai mostrar os pecados virtuais, que são basicamente ligados à sensualidade e ao narcisismo, e vai fechar então fazendo uma analogia com o ID de Jesus, e aí a seara virtual, que é grande também, e também o trabalho ou pastoreio virtual. Então uma lição muito interessante, com tópicos muito bem colocados, que dá para você trabalhar com o seu aluno e ter um excelente crescimento. Interessante ainda que nas considerações finais ele diz assim, que embora o terreno digital pode ser um espaço perigoso, em que muitos pecadores acabam se aprofundando, também é um terreno fértil para semear a palavra de Deus. Então ele consegue fazer essa contraposição, embora a gente reconhece do perigo, mas por isso que os crentes têm que orar para ter domínio próprio, para dizer não ao pecado e fazer o enfrentamento dos seus medos. Muito bem, que Deus continue abençoando então a sua vida. É uma lição muito interessante, porque as mídias sociais têm tirado pessoas também da comunhão, porque elas não querem mais se relacionarem, E aí é um efeito extremamente negativo. Mas tem o lado positivo de pessoas que começam a acompanhar um culto pela internet e depois ele sente desejo de conhecer pessoalmente, E aí vem o lado positivo. Muito bem, essa lição está disponível para você em slides no site www.professoralberto.com.br. Você pode baixar, pode trabalhar os slides, adaptando à realidade da sua igreja. Uma vez mais eu quero lembrar você, nós estamos organizando uma viagem, uma visita a Israel, são 9 dias para o ano de 2023, no 2023. E estão aí os telefones, você pode entrar em contato, mas não esqueça de dizer que você quer viajar em novembro de 2023 no grupo do professor Alberto. Teve pessoas que ligou lá na Renova Turismo e tem que deixar bem clarinho, se você não falar que você quer viajar em 2023 no grupo do professor Alberto, existe um monte de grupos lá, Então você tem que tomar esse cuidado. Mas é só entrar em contato e falar que você quer viajar em 2023 com o professor Alberto, tá bom? E aí sim você vai. Mas faça logo a sua inscrição lá, começa a pagar, porque aí você tem um ano para pagar, não fica sobrecarregado, tá bom? E os meus grupos são pequenos, eu não trabalho com grupos grandes. Então não fique enrolando não. Se você tem recursos, se você tem desejo, são 9 dias, $3.390, uma viagem abençoada, tudo incluso, exceto o almoço, porque cada dia a gente está no local, o resto tudo incluso. Vale a pena você ter essa experiência de conhecer a Terra Santa. Bom, você pode adquirir os meus livros, Povo de Israel e Jerusalém no Imaginário Religioso. Aí estão os telefones, livrocristão.lojaintegrada.com.br. E aí esses livros poderão ir até a sua casa, no conforto do seu lar. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.